Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? No livro de produção de texto. Vamos iniciar um novo capítulo, tá? Página 35 do livro de produção de texto. Nós vamos ver o conto popular, tá bom? Olha só, vamos pensar aqui um pouquinho. Conto popular, né? O que seria? Seria um conto, histórias que vêm do povo, do folclore, da sua cultura, tá? Então vamos lá. Neste capítulo, você vai ler um conto popular. Você sabe o que são contos populares? Antes de ler um conto popular, vamos saber um pouco mais sobre a origem desse gênero e sua história no Brasil, tá? Os contos populares são narrativas, ou seja, contam uma história com um número reduzido de personagens e que exploram a herança folclórica de um povo, ou seja, as tradições de um povo. Esse gênero tem por objetivo de divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida. Aí nós podemos lembrar da fábula, tá? Que também tinha essa missão de passar um ensinamento, tá bom? O conto também vai ter esse objetivo. Antes de surgirem os registros escritos, os contos, assim como as fábulas, eram passados oralmente de geração para geração, ou seja, de forma falada, tá? Além de apresentar um ensinamento, os contos populares podem narrar acontecimentos com intervenção divina, explicar um aspecto, uma forma, um hábito ou um caráter de qualquer pessoa, coisa ou lugar. Apresentar ainda histórias humorísticas, tá? Que trazem um certo humor. E a história do conto popular no Brasil? No Brasil, o conto popular tem fortes ligações com as tradições portuguesas, tá? Porque o Brasil foi colônia de Portugal. Indígena, né, que eram os habitantes, e africana. Então, o conto é essa mistura dessa cultura portuguesa, indígena e africana. Em 1885, Silvio Romero lançou um livro chamado Contos Populares do Brasil, tá? Com diversos contos conectados em várias regiões do Brasil. Esses contos foram se modificando ao longo dos anos, recebendo a contribuição dos diferentes povos que viviam aqui. Um dos personagens mais conhecidos desses contos populares é Pedro Malas Artes, tá? É um rapaz de origem humilde, muito esperto. Ele foi até tema no final do ano, né, da Globo, contou a história dele. Malazar engana todos que cruzam seu caminho e sempre tenta tirar vantagem sobre as pessoas poderosas e egoístas. Em alguns contos, Malazar é retratado como uma pessoa boa que faz justiça. Daí ele é visto como um herói. Mas em outros, suas atitudes mostram alguns desvios de caráter. Por isso ele também é considerado um anti-herói, tá? Ao contrário do herói. Então esse aqui é o livro, tá? Que conta os causos, as histórias, né, desse personagem. Então vamos seguir. Lá na página 36, nós vamos conhecer o conto popular Os Três Irmãos, tá? Vamos lá. Esse texto é muito interessante porque ele traz importantes reflexões e ensinamentos. Três irmãos, há muito e muito tempo, viviam em uma pequena aldeia no antigo reino do Congo.
Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real, mas como eram simples aldeões, sabiam que nenhum deles poderia se casar com a moça. Desiludidos, os três saíram mundo fora, em busca de uma nova vida. Andaram, andaram e andaram, durante dias e noites infindáveis, ou seja, sem fim, através de florestas e desertos, até alcançarem um povoado oculto entre as montanhas. Apavorados, descobriram que o misterioso lugar era habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais. Os três imediatamente foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos. Como um sempre ajudava o outro, todas as tarefas foram concluídas. Por isso, após um ano de cativeiro, foram soltos. E como prêmio pelos serviços prestados, cada um recebeu um presente mágico. Olha que interessante, né? Os irmãos se ajudaram. Você ajudar o outro, olha já o ensinamento. O irmão mais velho ganhou um espelho, no qual podia ver qualquer coisa que estivesse acontecendo. O do meio ganhou um tapete voador, capaz de levar seu dono aos lugares mais distantes, numa velocidade impressionante. E o irmão mais novo ganhou uma rede de malha de aço, com o qual poderia capturar o que quisesse. À noite, o irmão mais velho viu em seu espelho que a princesa, por quem ainda eram enamorados, ou seja, apaixonados, iria se casar naquele exato instante com um monstro que havia se disfarçado de humano. Os três, na mesma hora, subiram no tapete do irmão do meio e, cruzando os ares, chegaram bem a tempo de interromper a cerimônia. E, graças à rede do irmão mais novo, aprisionaram um monstro. O rei, agradecido, resolveu dar filha em casamento a um dos rapazes. Mas ele pensou e não conseguiu escolher nenhum dos três, pois, de acordo com os conselheiros reais, todos os três irmãos haviam tido um papel importante nessa história, tá? Então, mesmo desolados, né, eles ajudaram essa princesa. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse texto. O texto apresenta momentos de ternura entre os irmãos. Mostra ainda que mesmo que eles estavam apaixonados pela mesma pessoa, mas eles não brigavam, tá? E aí, você já precisou da ajuda de um irmão ou de alguém parecido para resolver algum problema seu? No início do texto, os três irmãos sabem que não irão se casar com a princesa. Por que eles têm certeza disso? Porque eles eram aldeões, né? Pessoas humildes, sem posses. Então, imagina, conseguir casar com uma princesa, tá? Desiludidos, os irmãos saem da aldeia para procurar uma nova vida. O que aconteceu com eles logo após a saída da aldeia? Eles foram escravizados e obrigados a trabalhar por um ano, tá? Por um povoado onde eles foram escravizados, um povoado oculto, escondido entre as montanhas. Como os irmãos conseguiram concluir as tarefas atribuídas a cada um deles? Sozinhos? Não. Um ajudou ao outro, tá? E o que eles ganharam com isso, né? Quando eles finalizaram esse trabalho, eles receberam presentes mágicos, tá bom? Um recebeu o espelho mágico, o outro o tapete, né? E o mais novo, uma rede que ele podia capturar qualquer monstro. Sobre o título, responda as seguintes questões.
Assinale as alternativas que apresentam as funções de um título. Gente, o principal objetivo de um título é chamar a atenção do leitor, tá? Mas ele também dá a ideia ao leitor de qual assunto será tratado o texto. Pode instigar a leitura, ou seja, provocar uma certa curiosidade no leitor e criar uma expectativa no leitor, tá? Então, dessa forma, o título ele pode ter todas essas funções, mas a principal é chamar a atenção do leitor. Você acha o título do texto adequado à história, Os Três Irmãos? Eu acho que sim, porque eles são os personagens principais dessa história, tá? Perdão, aqui, ó, letra B. Quais elementos da narrativa são destacados no título? São os principais, são os personagens principais dessa história, tá bom? Letra D. Que outro título você daria a esse texto? Qualquer um, né? Fica sugerido aí só trabalhar com a questão da irmandade, do amor, da confiança entre esses irmãos. Bom, vamos seguir? Página 39. Um minutinho. Página 38, perdão. Releia o último parágrafo do texto na página 36. Imagine o que teria acontecido se um deles tivesse aceitado o convite do rei. Aí você vai criar. Na sua opinião, aqui o aluno está sendo convidado a criar um final, né, um novo desfecho. E aí, para você, qual deveria casar com a princesa? Tá? Aí fica ao seu critério. Vamos lá, ó. Explorando o conto popular. Assim como a fábula, os contos populares são textos ficcionais, é uma ficção, tá? Leia os títulos a seguir e marque R para real ou F ficcional. A vida de Tom Jobim é uma biografia, fala da vida dele, então é real. A Lebre e a Tartaruga é uma fábula, então é uma obra ficcional, de ficção. A Lenda da Mandioca é uma ficção. A Moda da Culinária Gourmet, uma notícia, é um fato, tá? Então é real. Então ficou assim, ó, RFFR, tá bom? Em muitos contos populares é comum a presença de objetos mágicos. Por que os três irmãos ganharam objetos mágicos? Porque cada um deles ganhou. Vamos lá. Eles receberam os prêmios mágicos pelos serviços prestados, né? Eles ficaram um ano trabalhando. Eles receberam o prêmio pelos serviços prestados, tá? Eles ficaram um ano trabalhando, tá? O mais novo ganhou o quê? Vamos começar pelo mais velho. O mais velho ganhou o quê? Um espelho mágico. O do meio ganhou um tapete voador. E o irmão mais novo ganhou uma rede de malha de aço para capturar o que quisesse, tá? Explique a importância desses objetos mágicos para a história. Esses objetos foram fundamentais para o desfecho da história, tá? Os objetos mágicos permitiram que os três irmãos salvassem a princesa do perigo, né, de casar com um monstro, ok? Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 39, tá? Não vamos esquecer, assim como a fábula, o conto popular tem o objetivo de passar um ensinamento. O que a gente aprendeu nesse conto que nós acabamos de ver? Que os irmãos, eles precisaram se ajudar. Eles poderiam ter se odiado por gostarem da mesma princesa, mas não. Eles se ajudam, conseguem concluir essas tarefas.
De repente, se cada um ficasse fazendo apenas o seu trabalho, eles não seriam libertos, né? Não teriam de volta a sua liberdade. Bom, então eu agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.